Bem, vamos lá. Então, começar o nosso bimestre 2 do segundo semestre de 2021. A nossa disciplina de controle estatístico da qualidade. Vou começar aqui. Então, a gente vai começar a ver a unidade de ensino 3. Ela fala sobre técnicas de inspeção por amostragem. A seção 1 dessa unidade vai também falar especificamente da amostragem para atributos. Tá? Então, é chamada de parte 1, porque a gente tem na seção 2 a parte 2, que vai continuar a falar sobre inspeção por amostragem para atributos. E a seção 3 vai falar em inspeção por amostragem para variáveis. Para contextualizar esse nosso encontro, que nós iremos iniciar o assunto sobre amostragem de aceitação para atributos. Especificamente, nós vamos trazer conceitos sobre isso, as principais características, os tipos existentes de amostragem e alguns exemplos de aplicação. Então, vamos começar com o primeiro conceito, tá bom? Que é a amostragem de aceitação para atributos. O que é isso aí? Bem, a técnica em si, ela é um esquema ou um plano, Alguns autores chamam de esquema, outros chamam de plano, tá? De amostragem, ou seja, é um conjunto de regras e métodos que permitem a tomada de decisão. Assim, a decisão que se toma, especificamente quando se faz uso dessa técnica, é a rejeição ou a aceitação de lotes de produtos de um processo. Ainda falando do conceito, da técnica de inspeção por amostragem, podemos dizer ainda que é uma técnica que é utilizada na inspeção, como o próprio nome diz, mas também na etapa do ensaio. Então, inicialmente, quando ela foi criada, essa tecnologia ou essa metodologia, ela foi criada para fazer a inspeção no recebimento. Ou seja, pensando na etapa inicial da produção, quando se recebia matéria-prima ou insumo, e aí era feita ali uma avaliação daquela matéria-prima recebida para a produção de itens. E aí, naquele momento, os pesquisadores, de alguns anos atrás, especificamente aqueles que viveram por volta da Segunda Guerra, no período da Segunda Guerra Mundial, eles criaram essa técnica para se olhar aquele momento, no recebimento de matéria-prima. E aí, para não se inspecionar tudo que recebia, porque demorava tempo, era desgastante, precisava de ter mão de obra para aquilo, Então, para não se desgastar muito tempo e muita energia naquele momento inicial, criou-se a inspeção por amostragem, ou seja, em vez de inspecionar tudo, inspecionava-se uma parte do que era recebido, ou seja, de amostras que eram compostas, e aí, a partir delas, decidia-se se aquele insumo, aquela matéria-prima recebida estava ok, poderia ser aceita, do fornecedor, ou se haveria uma devolução, se não era aceita, e aí devolvia-se para o fornecedor. Então, é a técnica utilizada na inspeção e no ensaio, tá? Então, assim, eu contei do momento inicial, quando ela surgiu, qual foi o contexto em que ela surgiu,
mas aí ela se expandiu, tá? A técnica hoje em dia, vou falar assim, né? Hoje em dia, mas ela é usada também na inspeção em que a produção está ocorrendo, e ela também é usada no final da produção, tá? Quando se tem o produto final, e aí dos lotes produzidos, seleciona-se a amostra de lotes ou de itens produzidos e avalia. E se avalia, né? E ali, já nessa etapa final que eu estou citando agora, é o produto final que é inspecionado, né? Durante a etapa do processo, é o produto que está em algum momento ali do processo produtivo, certo? Ou ele está com 20% pronto, 50% pronto, 80% pronto e 100% pronto. Então, é possível, é possível. Obviamente que, a depender do que se planejou, qual foi o desenho de inspeção elaborado, né, planejado, tem que fazer adequações, né, adequações apropriadas. Eu já respondi um pouco dessa pergunta, mas vou continuar a responder, né, quando que são usadas as técnicas de inspeção por amostragem. E aí, embaixo, logo abaixo da pergunta, eu já digo a resposta, tá? Uma parte da resposta, porque ainda vou trazer mais slides que falam sobre ela. Bem, em procedimentos de inspeção de ensaio de lotes de fabricação, não necessariamente só com ensaio de lotes, mas também como de produtos individuais, também. Depois de analisar os fatores a serem considerados no controle da qualidade. Então, é feito o planejamento do controle do processo, né? Então, nesse planejamento aí, são definidos o que se vai acompanhar. Então, o que se vai acompanhar é o que a gente está chamando de fatores, tá? O que a gente está chamando de fatores, tá bom? E também na impossibilidade de se inspecionar toda a população. Vamos entender toda a população aqui como sendo toda a produção, tá? Toda a produção ou toda a matéria-prima recebida. Cabe fazer uma ressalva aqui que é muito mais comum se fazer amostragem do que se inspecionar o todo, né? Do que a população de produtos, né? Fabricados, ou então de toda a matéria-prima recebida, tá? Porque essas técnicas elas já são muito evoluídas, elas já são muito consolidadas. Então, por que não usá-las? Porque elas antecipam o processo produtivo, né? Faz com que a produção ela seja feita, seja mais rápida, ela melhora os indicadores de produção, né? E por que então vai se inspecionar tudo? Tá? Só se for muito pouco, só se for muito necessário, né? Mas assim, eu posso até ousar um pouco em dizer que os processos produtivos eles basicamente fazem uso de inspeção por amostragem para avaliar a qualidade do produto ou da matéria-prima. E qual é a intenção disso, né? Por que se faz? Mais uma vez, eu já respondi parcialmente, né? Mas vamos responder aqui com o que está no slide. O objetivo da inspeção por amostragem é inspecionar a conformidade das amostras, né? Então, a gente vai usar a tecnologia de amostragem para construir amostras, onde essas amostras que não são construídas, não são elaboradas, né, ou juntadas de qualquer jeito, então, com a técnica que se utiliza, elas terão características da população de onde foram retiradas. Então, a população, mais uma vez, é a produção. É a produção ou é a matéria-prima, né, que vai produzir esse item. Tá bom? E aí, quando se analisa, né,
algumas características, no caso, para atributos, desculpa, para atributos, basicamente é observar a quantidade de itens defeituosos ou fora das especificações, tá? Basicamente é isso, que é o que a gente está focando hoje. Tá? Então, quando a gente avalia a questão dos atributos, ou seja, se o elemento, né, o produto final ou produto intermediário, ele está de acordo com o que foi planejado, né, no planejamento da produção, então, beleza, aceita-se, né, aquela amostra está nos dando bons resultados e a gente vai considerar que a população, ou seja, toda a produção também está mantendo lá em média, né, pelo menos, características planejadas para manter uma qualidade mínima, tá? Uma qualidade mínima no processo. Da mesma maneira, quando a inspeção é feita no recebimento, tá? Então, vai se receber a matéria-prima para se produzir. Então, essa matéria-prima que é fornecida, ela também deve ser inspecionada, porque se ela já estiver fora da conformidade ou estiver defeituosa, ou em grande parte defeituosa, isso vai implicar também em defeitos no produto final, né? Em que essa matéria vai ser utilizada. E aí as características, tá? Vamos falar das características dessa técnica, tá? Da inspeção por amostragem. Vou falar assim as principais, tá? São bastantes, assim, esse conteúdo, ele é bem extenso, tá? Ele é bastante extenso e ele é muito técnico, ele é muito matemático, tá? Se a gente pegar um livro, por exemplo, desse conteúdo, né, da inspeção por amostragem, é probabilidade pura, né? É estatística pura, é matemática, tem forte, pesada. É bonito, assim, de se ver, tá? Mas, obviamente, que quando se tem isso implementado lá na produção, né, nas indústrias, na manufatura, a gente não vai enxergar toda essa matemática e estatística por detrás. Então, a ideia aqui, né, nesse nosso encontro, como a gente tem feito, né, na condução da disciplina, é trazer, assim, os conceitos e as técnicas existentes e mostrar a aplicação delas, tá? Aqui nesse nosso encontro, especificamente, eu vou trazer alguns cálculos, mas nada, assim, extenso, tá? Mas para que vocês vejam e sintam, né? Percebam o que está por detrás. Por que eu estou falando isso? Porque as características que eu vou apresentar aqui não esgotam as características da técnica. Então, são as principais, pelo menos de acordo com o autor do nosso livro didático. Então, vamos lá, né? Chega de blá, blá, blá. Bem, como característica da inspeção por amostragem para atributos, que é essa nossa aula, há uma seleção de amostras e essa seleção é feita de maneira aleatória, ou seja, ela não é feita de forma sistemática, né? Então, o oposto do aleatório é o sistemático. Então, o aleatório é ao acaso, tá? Mas esse ao acaso, ele tem... não é assim... Ele é dentro de um ambiente controlado, né? Porque senão a gente perde o controle do erro, né? Do erro de uso de métodos, né? Todo método científico, no caso como um desse, né? Uma técnica dessa, né? É um método científico. Todo método, ele tem o seu fator, como eu posso dizer? Ele tem o seu percentual, a margem de erro, achei, achei a palavra. Ela tem a sua margem de erro, ou seja, não existe técnica perfeita. É isso que eu quero dizer, não existe técnica perfeita. Então, a gente tem que usar a técnica de maneira com parcimônia, né, com cuidado.
tá? Para que a gente não confie totalmente, né? E aí, quando ela nos trouxer um problema, nós nos surpreender, mas que a gente utilize e a gente acompanhe e que a gente siga as condições que a técnica exige. Toda técnica, ela tem uma série de condicionalidades para ser aplicada. E se elas não forem seguidas, essas condicionalidades, a técnica falha, tá? A técnica falha, tá bom? Então, vamos lá. Então, essa seleção aleatória, né, de amostras. Em geral, essas amostras são lotes, tá? Ou de matéria-prima, ou de produto final, tá? Ou um produto intermediário, como eu já disse. E a partir disso é tomada a decisão. Tá ok, não tá ok. Tá? Ou seja, o que a gente está dizendo aqui, ó, aceita ou rejeita o lote. Tá bom? Então, essa técnica, a inspeção por amostragem, ela não dá indicador, ou índice de qualidade do lote. Ah, o lote está muito bom, tá ótimo, tá regular. Não. Essa técnica não nos fornece esse tipo de resultado. Ela apenas diz assim, o lote está ok, está seguindo o planejado. Ou não, para tudo porque ele tem problemas. É o máximo que a técnica nos diz. Ainda sobre características, a inspeção por amostragem ela vai ser usada quando a gente tiver ensaios destrutivos. Por exemplo, vida útil de lâmpadas. Né? Esse aqui é o exemplo clássico, né? Que a gente traz sempre quando vai falar sobre ensaio destrutivo. Ou velas, por exemplo. Vela mesmo, aquela vela de cera, sabe? Quando se fabrica vela. Imagina se de um lote fabricado eu vou testar as velas para ver se elas estão sendo consumidas, o fogo consome a parafina, né, muito rápido ou não, né, como é que vai ser, como é que vai acontecer, vai derramar demais ou não sei quais são as características disso, aí eu pego, vou verificar isso com todas as velas. Então, tudo que é produzido é destruído, né? Então, ou seja, não vai ter produto para vender. Se não vai ter produto para vender, não vai ter lucro, né? Ou seja, houve um gasto que não vai ter retorno. Tá? Então, é isso que a gente chama de ensaio destrutivo. Tá? Então, quando se tem produtos em que a verificação dos aspectos deles os destrói, então a amostragem ela é totalmente indicada. Na realidade, é quase assim, não tem o que fazer, tem que ser amostragem, a inspeção. Tá? A inspeção tem que ser feita por amostragem, porque senão vai se destruir toda a produção. A questão do custo também, quando se a inspeção for muito custosa, em termos financeiros mesmo, ou de tempo, quando ela é muito demorada. Também a inspeção por amostragem, ela é um imperativo, tá? Ela nem é sugestivo, assim, ela é um imperativo, é uma ordem se fazer, tá? E aí a decisão, né, tipo, como eu disse, o lote está ok, o lote está aceitável, ou os lotes, né, ou a população, ela é aceitável, né, a produção toda, ela vai ser aceitável ou não. Vai ser pelo atributo, tá? O atributo é justamente as características não numéricas, tá? Dos elementos inspecionados. Ainda falando sobre o tamanho de amostra, tá? Para se compor as amostras, o tamanho de amostra é quando a gente está falando da quantidade de itens a serem inspecionados nas amostras que a gente constrói, tá? E esse tamanho vai ser determinado principalmente considerando a variação, né? A variação que se vai ter na produção inteira.
tá? Ou na matéria-prima toda recebida. Se os produtos, os elementos, né, os itens são muito distintos, então, vamos supor, o diâmetro lá no aro de pneu, se ele está variando muito na produção, né, isso nem pode acontecer, né, porque existem lá uns padrões, mas se estiver acontecendo, ou mesmo se a gente tiver algum outro produto onde a gente não tem muito essa importância, né, vamos supor, uma bola, né, qual é a bola é uma esfera, né, basicamente, e aí o raio, né, o diâmetro, o perímetro, coisas assim, essas medidas, assim, não tiver muita importância, tanto faz, tá uma bola assim, outra menor, não sei o quê, ou uma parte de um jeito ou de outro. Isso é a variabilidade, né? Isso é a variabilidade das características, né? E se as características forem muito variáveis de um elemento para outro, de um lote para outro, isso vai implicar em que, quando a gente for fazer a amostragem, as amostras vão ser muito grandes, tá? Porque quanto mais variável, né, em termos de variabilidade mesmo, for a característica que a gente está inspecionando, né, dos nossos produtos, maior vai ser o tamanho da amostra, tá? Então, isso é uma implicação, assim, muito direta. Se for homogêneo, né, isso caracteriza uma população heterogênea, né? Quanto mais heterogênea for, maior vai ser a amostra. Quanto mais homogênea for, ou seja, mais padronizada for, menor vai ser a amostra, tá? E vamos supor um cenário, né, que inclusive está no outro slide, que a gente vai ver já já. Quando a gente tem uma produção assim extremamente padronizada, né? Vamos pensar o cenário perfeito. Tudo sai da medida igual. Todo produto fabricado tem a mesma medida, né? Isso é impossível, né? mas vamos supor esse cenário assim ideal. Não tem por que fazer amostragem, porque a população, ou seja, a produção toda é homogênea. Então, se eu quiser saber qual é um comprimento, uma largura, um diâmetro, um volume ou coisa do tipo, basta eu pegar um elemento, um produto só, fabricado, e medir. É confiável? Eu estou falando que a gente está num cenário ideal. E se a gente está no cenário ideal, é exatamente isso. O planejado é o que é executado, né? E aí, se é o que é executado, e aí todos são iguais, não tem por que eu compor amostra, tá? Então, é basicamente isso. Como isso é um cenário utópico, né? Vou dizer assim, né? A homogeneidade nesse nível, né? Então, a gente tem que recorrer, sim, à inspeção por amostragem. Outro ponto aqui diz respeito à severidade das consequências, caso não seja detectada uma amostra não conforme. Então, assim, que essa frase, ela está até um tanto confusa, assim, quando eu retirei do livro, depois que eu fui ler, eu achei meio estranho, mas o que ele quer dizer aí? Está dizendo assim, se na elaboração, na construção no uso da inspeção por amostragem, e aí uma amostra não foi identificada como não conforme, e aquilo passar, né, diz assim, tá ok, pode tocar, pode usar a matéria-prima recebida, ou então pode continuar a produção. E sendo que era para ter sido rejeitado e era para ter parado o processo. Isso vai ter implicações, né? Lá na frente, possivelmente a venda vai ser difícil, porque o produto não está de acordo com o que o cliente solicitou, por exemplo. A qualidade vai estar abaixo do planejado, né, da produção, e dentre outras implicações. O tamanho da amostra também vai depender diretamente do custo das inspeções e dos ensaios, né? Por mais que a gente use a técnica, né, para calcular quantos itens são necessários inspecionar, a gente vai ter uma restrição também na questão do quanto eu tenho disponível em termos monetários
para bancar essa inspeção, né? Certo que, por isso que o financeiro, ele é, né, ele é um fator, vou dizer assim, condicionante para tudo, né? Para tudo na vida. E na manufatura não seria diferente, né? Aqui, ó, que eu estava falando de população homogênea, ó, quando no local da amostra, tá? O local da amostra também é uma característica muito importante e que ela deve ser, ele deve ser indicado na etapa do planejamento da inspeção. Então, quando eu estou querendo fazer a inspeção, a gente começa a planejar esse trabalho, né? Então, nesse momento é que a gente tem que determinar o local da amostra. Se é no recebimento, é porque é quando eu vou receber matéria-prima, insumo para a produção. Só vai ser feito ali? Então, a gente pode ter mais de um local, né? Local de amostragem, de inspeção. Se é ali, é na entrada da produção, né? Se é no meio do processo, então é quando o produto está 20% pronto, metade pronta e tal, retira uma parte, né? E aquilo é a amostra, essa amostra é avaliada, se está tudo ok, devolve para a produção para ser finalizado os produtos, ou não, para e vamos avaliar o que deu errado, por que saiu assim, né? Investigar, tá? Ou é no final? O final já é o meu produto fabricado, né? É o produto final. Eu estou usando assim, eu sendo a indústria, né? Por exemplo. E aí, lá o local é lá no final da produção, essa inspeção, ela vai ser inspeção do produto final, né? E aí, o que decorre de uma inspeção feita nesse momento é que quando o meu lote for rejeitado, eu vou ter desperdício, né, descarte. Vou ter descarte se a gente não conseguir me fugir a palavra, mas assim, conseguir fazer a manutenção, né, do produto, né, o retrabalho, a remanufatura ou coisa do tipo assim. Tá? Então, aqui, o que esse slide está dizendo para a gente? Tá? O que esse slide diz aqui? Ó? Esse slide diz assim, o local da amostra não vai ter importância alguma se a gente tiver população homogênea. Então, tanto faz no começo, no meio, no fim, se a minha produção está totalmente padronizada. Então, não importa. Eu posso fazer uma amostragem e aí até mesmo a quantidade ou o tamanho da amostra vai ser insignificante, né? 1, 2, 3 elementos para eu avaliar, porque eu vou ter uma produção totalmente homogênea ou padronizada. No caso de a gente não ter essa padronização tão controlada assim, aí o local da amostra é extremamente importante, né? Então, o ideal é que que seja feita a inspeção nos locais onde há maior indicação de heterogeneidade, heterogeneidade, né? Mais heterogêneo, assim. É no recebimento, né? O fornecedor entregou, tá? Ali, naquele momento ali, ele geralmente não entrega, né? Então, sei lá, produtos tão semelhantes, é no meio, é no final, então, enfim, tá? Quando a gente identifica momentos ou etapas onde a heterogeneidade ela tem maior descontrole, né, ali é um bom ponto de amostragem. É isso que ele está dizendo aqui. A coleta, né, coleta das amostras, né, ou seja, é a retirada mesmo da matéria-prima, né, da caixa. Eu vou lá na caixa, pego lá aleatoriamente, né? Não vou ficar escolhendo, pego aleatoriamente. Ou é lá, eu vou lá na linha de produção também, ou é um funcionário que vai fazer isso, né? É um programa de computador que vai me indicar e vai pegar pelo número do equipamento, número de série, alguma coisa assim,
né? Então, eu tenho que indicar o mecanismo que vai me ajudar a fazer a coleta para compor as amostras. Mais uma vez, eu digo, isso tem que ser feito, né? Ele precisa ser determinado na etapa de elaboração, né, do trabalho, né? Estou lá fazendo o meu planejamento para fazer a inspeção, né? Obviamente que as indústrias já têm isso tudo padronizado, tudo documentado. Então, eles já seguem lá uma série de regras, né, de instruções que já estão nos manuais que elas elaboram, né? Seu departamento de controle de qualidade, de planejamento de produção, coisa do tipo assim, né? Para que seja operacionalizado, né? Então, justamente que esse slide está dizendo aqui, certo? Então, a coleta, ela vai requerer a indicação de qual é o mecanismo que eu vou utilizar. Né? É um mecanismo mecânico? É uma pessoa, é um funcionário, é um grupo de funcionários? Ou mesmo um equipamento, né? Um robô, um braço mecânico que vai lá tirar, enfim. Ou é um mecanismo computacional, né? E aí a gente vai usar alguma informação para alimentar aí um determinado programa, e esse programa vai fazer o sorteio. Né? Então, a depender do resultado que ele me der, a gente vai lá em busca daquela matéria-prima, daquele insumo, ou então daquele produto, para compor a amostra que vai ser inspecionada. Certo? Existe uma norma ABNT que ela fala justamente sobre isso. Ela é super técnica, como todas as outras, né? É uma norma muito boa e é uma norma razoavelmente antiga. Ela é de 1985. É a ABNT NBR 5426. E ela é válida ainda. Eu estive vendo, quando eu estava elaborando essa aula, revendo essa aula, porque eu já tinha essa aula pronta, mas eu sempre que tenho alguma aula que fala de alguma norma, eu sempre vou verificar se a norma ainda é vigente, porque já aconteceu de eu deixar passar e quando eu vi depois, eu estava usando uma norma tipo de 2003 e em 2018 ela já tinha uma atualização em 2018. Aí eu disse, putz, que vacilo. Não, agora toda vez que tem uma norma citada em alguma aula minha, eu vou verificar se ela ainda é vigente. Esta aqui, no caso, é. Tá bom? Essa aqui ainda é. E ela fala sobre o plano de amostragem e os procedimentos na inspeção por atributos. Tá? Então, é justamente o que a gente está trazendo aqui. A gente tem disponível isso lá na biblioteca virtual, vocês, como alunos, também têm acesso, mas o que eu fiz? Eu fui lá no GetWeb, lá na biblioteca virtual, e baixei a norma e postei no AVA. Então, lá na unidade de ensino 3, na seção 1, na aula, eu postei essa norma. Se vocês tiverem curiosidade de olhar, é bem interessante. Assim, são 63 páginas, mas de texto mesmo, são só 9, se eu não me engano, 9 páginas, e o restante é anexo, que são as tabelas lá dos procedimentos de amostragem, que são os esquemas. Tá? São os esquemas que devem se seguir na inspeção, quando se vai fazer uso de inspeção por atributos. É interessante. Para quem tiver interesse aí em conhecer, ou quem quiser, quem pretende trabalhar no controle de qualidade das indústrias, né, ou no planejamento de produção também, certamente essa parte da inspeção faz parte do trabalho, né, de quem está aí envolvido nessa atividade, enfim, é uma boa. Vamos falar, então, de outro conceito. Deixa eu ver quem está aqui. Temos um. Vamos falar sobre planos, tá? Os planos de amostragem, de aceitação, para atributos, porque é o que a gente está focando na aula de hoje. Então, já dá para perceber que não existe só um plano, né? Eu estou falando aqui no plural, porque existe mais de um. E aí vamos falar deles aqui, tá? Dos principais. O primeiro deles é conhecido como amostragem simples, que é o que está aqui, ó, amostragem simples.
A amostragem simples, ela é uma seleção aleatória de um lote ou de itens do processo, né, do produtivo, que vão pertencer a lotes, no fim das contas. Esse tipo de amostragem, né, simples para atributos, ela considera duas informações que a gente está simbolizando aqui por N e C, tá? Dentro de parênteses. Deixa eu até mudar aqui deixa eu apontador aqui, ó, N e C, tá? Ou seja, a gente vai ter que determinar o N, que é o tamanho da amostra, ou seja, quantos elementos eu vou inspecionar, certo? E o lote vai ser rejeitado, ou seja, o tamanho da amostra N, e o lote vai ser rejeitado se a gente detectar dentro desse lote, né, dessa amostra de tamanho N, C itens defeituosos, C ou mais, na realidade, tá? Se houver mais que C, se houver mais que C, até C a gente aceita. Então, em geral, isso vai variar muito, né? Vai variar muito do que é tolerável, né? De defeitos ou com avaria, né? Por lote. Cada processo de produção vai ter lá o seu limite, tá? Não existe um padrão para tudo, né? Vamos supor, produção de carro, né? Carro não popular. Se tiver um com algum defeito, já é muita coisa, né? Agora, se a gente está produzindo alguma coisa, um produto mais barato, né, um produto popular, se a gente tiver 2 ou mais, tiver uns 10, uns 15, já não é bom, mas não vai também ter tanta implicação negativa, tá? É o plano mais comumente usado, tá? Então, é o plano que é mais implementado nas indústrias, por conta da sua facilidade de uso. Tá? É muito simples. Tá? A bibliografia que fala sobre os planos de amostragem para atributos, o Montgomery é um livro super clássico aí de controle de qualidade, e ele fala com mais detalhes sobre isso. O segundo tipo de plano, o segundo plano, é o que a gente chama de amostragem dupla, né? É como se fosse, as coisas vão expandindo, tá? Então, a amostragem simples é quando se faz uma amostra só, e aquela única amostra é inspecionada. Na amostragem dupla, é assim, ou ela é planejada, ou ela é um plano B, tá? Vamos dizer assim. Se ela for um plano B, é porque a amostragem inicialmente feita, que foi uma simples, ela foi inconclusiva, por algum fator, alguma ocorrência. Não conseguiu se dizer assim, o lote vai ser rejeitado, volta para o fornecedor, ou então volta para a linha de produção. E aí, numa situação dessa, coleta-se uma nova amostra. Tá? Então, ou seja, dupla de 2 mesmo, assim, redundante, né? Então, é dupla porque ela é feita 2 vezes, 2 amostras. E isso não necessariamente sequencial, tá? Porque existe também a questão da sequencialidade. Mas essa aqui a gente não vai entrar ainda nesse aspecto. Então, é assim, a primeira foi inconclusiva, então a gente constrói, ou seja, ela monta uma segunda amostra, tá? E aí essa segunda amostra tem que trazer alguma informação. Mas e se ela for inconclusiva também? Uma terceira amostra. Uma quarta amostra. Obviamente que isso é difícil de acontecer, porque se acontecer isso, né, sem ter sido planejado, algum problema sério tem no processo, né? Então, por conta
dos processos serem muito bem acompanhados, né? Isso aqui, a inspeção, ela é uma parte do controle. Ela, na realidade, nem chega a ser um controle se ela for feita lá no recebimento, por exemplo, né? Não é quando chega nem a ser controle do processo, a não ser que ela esteja já dentro, sendo feita em que o processo está ativo ou lá no final, que já se encerrou. É possível, eu confesso que até me perdi o raciocínio aqui, mas sim, lembrei. Aqui eu estava falando da dupla, né? 3, 4. Se isso ocorrer, é porque algo muito grave está acontecendo. E certamente, assim, só se alguma coisa muito fora né, inesperada aconteceu, né? Ou a indústria não está bem, né? Enfim. E aí vai ser assim, né? Aí esses resultados, né? Vamos supor que na segunda já deu para concluir pela aceitação ou rejeição do lote. E aí, obviamente, que essas coisas são cumulativas, tá? Então é assim, o que eu vi, que eu coletei de informação na primeira amostra vai ser agregada à informação que eu obtive na segunda. E aí isso é tudo juntado, tá? Isso é juntado e aí isso vai trazer um resultado geral para as duas, tá? Que é o que diz aqui, ó. Combina o resultado de uma segunda amostragem com a primeira amostragem. Tá? Então, quando a gente está dentro de um desenho de inspeção com essas características, a gente construiu uma amostragem dupla. E aí tem a expansão, né? Que isso, é 3 ou mais. Então, a gente vai ter a múltipla. Né? Então, a gente tem a extensão da amostragem dupla. Né? Então, se a gente vai planejar coletar 3 amostras, muitas vezes é possível que isso já seja o plano inicial. Né? O plano inicial dos processos produtivos, né? Talvez que para ter uma segurança maior, né? Na aceitação, na rejeição do lote, decidiu-se utilizar 3 amostragens, por exemplo, 3 amostras, né? 3 amostras. E aí, né? Isso vai trazer uma maior segurança, possivelmente. Como vantagem, o que isso vai acontecer? Se isso é inicialmente elaborado, tá? Se isso foi inicialmente planejado, esses tamanhos de amostra, assim, quando se utiliza a técnica de forma apropriada lá com o uso de suporte computacional, né, o uso de tabelas, coisas do tipo assim, esses tamanhos de amostra, amostra 1, amostra 2, amostra 3, individualmente, se a gente estiver pensando numa amostra tripla, eles serão menores, tá? Menores comparados com uma amostragem simples, tá? Se a gente faz esse comparativo aí, né, tanto a simples quanto a dupla, vamos pensar na múltipla, vamos parar já na 3, né? As 3 amostras, assim, cada uma individualmente vai ter um tamanho menor. E isso vai implicar quase que sempre, vou dizer assim, na soma, né, das 3, também numa amostragem em termos de quantidade mesmo, sabe? De elementos que vão compor a amostra, vai ser menor quantidade. É o que a técnica garante, afirma, né? Agora precisa cumprir todas as etapas de uma forma rígida para que isso seja garantido. Aí tem a sequencial. Olha só, a sequencial é o que o nome já diz, tá? Também uma extensão, então percebe que parte de um caso mais simples e aí vai se tornando complexo, ou seja, vai se expandindo. A sequencial, ela é a extensão da múltipla, porque aí ela, além de ser mais de uma, mais que duas até, mas é feita assim, sequencialmente. Está aqui uma quantidade e a quantidade seguida que vai acontecer, que vai compor a segunda ou a terceira ou a quarta ou a enésima amostra.
Então, a sequencial em termos, pensando em sequência mesmo, sabe? Em sequência. Os itens são selecionados um de cada vez, então é isso que vai garantir a sequencialidade, tá? E aí, depois de feita a inspeção em cada um deles, toma-se a decisão, rejeita-se ou aceita o lote. Olha-se individualmente, mas isso é feito basicamente nos outros procedimentos, tá? É que não que seja uma regra, né? Eu posso pegar, por exemplo, eu estou lá com uma caixa e aí eu não tenho uma sequência lá muito clara, eu pego quantos elementos, quantos insumos ou matéria-prima eu quiser, né? Vamos supor que eu quem vai selecionar, e aí eu vou lá, enfio a mão na caixa de qualquer jeito, pego qualquer coisa, né? Então não tem uma sequência ali, né? Então a sequencial ela tem essa regra, né? Então, beleza, então vamos aqui ordenar, né, de acordo com um número lá, o número de cada elemento, vamos supor que cada um deles tem uma numeração própria, e aí se a gente conseguir ter uma maneira de ordenar, e a gente vai considerar isso no momento de selecionar aleatoriamente, né, sequencialmente, vou dizer assim, esses itens que vão compor a amostra, eu estou agora usando uma sequencialidade, uma amostragem sequencial. Percebam que eu posso fazer uma amostragem múltipla sequencial, eu posso fazer uma amostragem dupla sequencial, uma simples, também posso, né? Vamos dizer assim, também posso, né? Fazer uma sequencialidade. Então, dá para combinar, dá para combinar. Fim, tem o que eles chamam, né? O nosso autor, do livro didático, tem o que ele chama de amostragem de lote. O que ele quer dizer com isso? É que são frações de lotes inspecionados. Então, assim, na realidade, eu acho até meio redundante isso, não sei se eu não entendi direito na leitura que eu fiz, mas amostragem de lote é o que a gente já está considerando aqui, tá? Então, isso só reforça o que a gente está comentando. Vamos lá. Então, a gente falou, né, do conceito básico, do que é a inspeção por amostragem para atributos, tá bom? Agora a gente vai falar sobre termos, falamos dos planos, né, na realidade, dos planos de amostragem existentes para atributos, né, para montar amostras, né, inspecionadas pelo atributo de investigação, tá? Então, por que é para atributos? Porque a gente investiga o atributo que a gente quer verificar se indica que o produto está bom ou não. Tá? Então, o atributo é o atributo que a gente observa na inspeção. Né? Tá torto, tá muito grande, tá muito pequeno, tá muito largo, né? Tá muito escuro, tá muito claro, tá verde, tá azul. Isso é o atributo, né? Se esse atributo ele não está de acordo com o que eu quero, com o que eu desejo, né? Vamos supor, eu sou o fabricante e a minha matéria-prima não está adequada para o que eu vou produzir, né? De acordo com um aspecto desse, que não é numérico. O que é um aspecto numérico? É uma largura, é um comprimento, é um volume, né? Enfim, é um diâmetro, é um raio, é um perímetro, é um número. Isso aí é que a gente vai chamar de variável, né? Dentro do controle de qualidade, tá bom? Então, vamos para um outro conceito, que aí são os termos que a gente vai fazer o uso, são bem comuns, inclusive estão lá na NBR, tá? Tudo que eu vou trazer aqui estão lá na NBR 5426, só que a NBR tem muito mais, tá? A NBR tem muito mais termos. O que eu vou trazer aqui é só os que foram selecionados pelo autor do nosso livro.
Vamos começar, então, falando sobre o nível de qualidade aceitável, tá? Ele tem uma sigla, NQA, uma sigla aqui. Isso aqui é um índice, vou dizer assim, que ele vai nos fornecer a porcentagem máxima de defeituosos, tá? Dentro de cada lote inspecionado. E aí que vai ser considerada satisfatória, tá? Então, se a gente disser assim, eu quero um nível de qualidade aceitável de 1%, isso quer dizer que dentro de cada lote inspecionado, se eu tiver 1% de itens defeituosos menos, esse lote é aceitável. Se eu tiver mais que 1%, ele não é aceitável. E é isso que vai representar o nível de qualidade aceitável. Um próximo conceito, ou um próximo termo, é a porcentagem no lote de tolerância a defeituosos. E aí tem essa sigla aqui que é do inglês, tá? Isso aqui é do inglês, tá lá na norma, mas só que eu não lembro agora. Mas lá na NBR fala o que é. Então, essa porcentagem, que também é um indicador de qualidade, não é um indicador de qualidade, é um indicador de aceitabilidade, tá? É um indicador de aceitabilidade das amostras que a gente inspeciona. Ele representa o nível de defeito, e o nível de defeito que é inaceitável para o consumidor. Então, essa medida, ela é feita no contexto do consumidor, né? Vamos supor, quando eu estou inspecionando a matéria-prima, eu sou o consumidor, né? Porque aí veio o fornecedor e trouxe matéria-prima para eu produzir o meu item, né? Então, nesse momento, nesse contexto, eu sou o consumidor, né? Então, quando eu inspeciono ali essa matéria-prima, e aí a gente vai identificar essas porcentagens, né, nas amostragens feitas, tá? Então, a gente vai chegar, por exemplo, 20% de defeituoso é inaceitável. Então, então é o que vai representar essa tolerância aí. Erro tipo 1, tá? Como eu disse para vocês, nenhuma técnica é perfeita. Então, eu posso planejar todo um trabalho de inspeção, eu posso montar todos os lotes, né? Pegar os lotes que a técnica me disse que eu tenho que pegar, quantidade e tal, não sei o que, seguir a risca lá, a aleatoriedade, seleção randômica, enfim. Usei um programa de computador muito bom e tal, tá tudo bem rígido, né? Seguindo a risca. Mas mesmo assim, ainda existe a chance de eu errar na decisão, tá? E o erro tipo 1 é uma situação dessas. O erro tipo 1 é o que a gente vai conhecer dentro do controle de qualidade, né? Do controle estatístico da qualidade, como risco do produtor, tá? Por quê? Porque ele vai representar a probabilidade de a gente rejeitar um lote, ou seja, de quem está inspecionando, né, de rejeitar um lote, e sendo que esse lote tinha um nível de defeito igual ao NQA, ou seja, aceitável. Então, ou seja, eu rejeitei erroneamente, tá? Então, isso é um risco para o produtor, né? Vamos supor, eu estou lá avaliando o meu lote recebido de matéria-prima, e aí, lá no meu momento de inspeção do lote, né, de matéria-prima, a minha equipe concluiu que o lote está com... não é aceitável, tem muito item defeituoso. Então, a gente devolve para o fornecedor, vamos supor, ou então pede que ele substitua, né? Então, é um risco para ele, porque ele vai ter, a gente vai errar, né? Mas ele é que vai sofrer a consequência, né? O produtor, tá? Então, é assim, é a inspeção feita que deu um resultado errado, né? E o resultado foi rejeitar um lote que era bom, tá? Assim, grosso modo falando, tá? Quando a gente fala em teste de hipóteses lá da estatística,
talvez vocês lembrem, é como se fosse rejeitar a hipótese nula quando, na realidade, ela é verdadeira. Tá? Isso é um erro. Não sei se vocês lembram. A da estatística é a letra grega alfa, que representa qual é o nível de significância, é o alfa. Tá? Então, aquilo lá é exatamente esse mesmo erro que a gente traz aqui. Só que aqui dentro do controle estatístico da qualidade, a gente chama por risco do produtor. Certo? Vamos lá. Segundo tipo de erro. Então a gente tem... Não que a gente tenha só dois tipos de erros, mas a gente tem esses dois principais erros que podem ocorrer na inspeção, tá? E esse erro tipo 2 é o risco do consumidor. Então, o que ele representa? Ele representa a probabilidade, tá? Então, a probabilidade é assim, a chance de acontecer aquilo, né? Da gente aceitar um lote, e esse lote vai ter um nível de defeito igual àquele LTPD, que é a porcentagem no lote de tolerância de defeito, então está lá em cima, né? Então, é um lote inaceitável, porque ele tem lá um percentual de defeituosos alto, tá? E mesmo assim, a minha equipe, ou o meu procedimento, afirmou que ele é um lote aceitável. Então, no momento em que a gente for colocar aquele lote para uso, a gente vai ter problema. Então, eu, consumidor, que fiz a inspeção, né? Então, vamos pensar lá na inspeção da matéria-prima, a minha equipe, né? Eu, fabricante, a minha equipe avaliou, disse ok, aceita, e aí, quando a gente aceitou, a gente foi colocar para trabalhar, né? Foi usar a matéria-prima, e aí deu pau. Deu pau, né? E isso é um erro. E onde que aconteceu? O erro foi cometido onde? Lá na inspeção, tá? Então, quando esse tipo de erro é cometido, a gente conhece ele como risco do consumidor. E a gente pode fazer essas probabilidades do erro tipo 1 e do erro tipo 2, a gente consegue calcular, tá? Inclusive, a gente vai ter um exercício que eu vou apresentar aqui, e é um exercício que eu vou deixar também para ser feito por vocês, justamente está relacionado a esse tipo de erro aqui, tá? E aí, o símbolo que é usado para esse tipo de erro é a letra grega beta, tá? Então, quando a gente falar o erro beta, a gente está se referindo ao erro tipo 2, que é o risco do consumidor. Outro conceito muito importante, e inclusive é uma ferramenta bastante importante para identificar essas frações aí de defeituosos, toleráveis, aceitáveis ou não aceitáveis, existe um gráfico chamado de curva característica de operação. Tá? E esse gráfico, eu vou mostrar um exemplo aqui já já, ele é produzido tipo no Excel ou nos programas específicos, né, como o Minitab, dentre outros aí, que trabalham com controle de qualidade, né, essas curvas são facilmente produzidas, fabricadas. Né? Então, ela é um gráfico que vai ajudar a decidir o nível, a fração de percentual aceitável, tá? Mas assim, como isso é um gráfico, né? Então é um gráfico produzido no plano cartesiano. Então tem eixos, né? Tanto o horizontal, que é o abscissa, e o vertical, que é o ordenado. E isso aí é número, né? Então olha só. E que números que a gente coloca nesses eixos para produzir essa curva? É isso que eu quero deixar claro. Ele vai ter a probabilidade de aceitar o lote, que vai estar no eixo Y, em relação à fração defeituosa, que vai estar no eixo X. Então, a gente vai ter lá uma série de frações defeituosas no eixo X, e aí no eixo Y a gente vai ter as probabilidades de aceitação de acordo com cada fração defeituosa. E aí a gente vai ter várias curvas, tá? No mesmo plano, tá? E aí, isso retrata, tá? Essa curva, essa ferramenta gráfica aqui, ela vai permitir que a gente consiga discriminar o poder
tá? O poder da inspeção, tá? O que é o poder da inspeção? Fazer a coisa certa. Qual é a chance de eu acertar se eu seguir todas essas etapas aqui? 80%, vamos dizer assim. Aí a curva, ela dá essa noção, tá? De quanto eu vou ter assim, de poder, que eles chamam de poder, né? Que na realidade é um número percentual, assim, de certeza de que eu vou acertar, tá? Que é o que eles chamam de poder discriminatório, tá? Do nosso processo, né? De inspeção, que ele está chamando aqui de plano de amostragem. Olha, isso aqui é um exemplo, tá? É que é assim, a gente vai depender muito, deixa eu até, olha, só para aumentar aqui, deixa eu ver, cadê? Aqui, ó, vem aqui, ó. A gente vai ter aqui, ó, o tamanho das amostras, que a gente vai ter que determinar lá na etapa de planejamento, né, da inspeção, vai ter que identificar o número de defeitos, né, ou seja, o NQA, não é NQA, mas assim, o NQA vai ser já um resultado, né, que vai depender do número de defeituosos, né, que a gente vai tolerar por lote, né, ou por tamanho de amostra, tá? Então, N é o tamanho de amostra, C é o número de aceitações ou de defeitos toleráveis, tá certo? Então, a gente vai ter, então, uma curva para cada uma dessas informações, percebe, ó? Tamanho de amostra 20 com 2 defeitos é a curva azul. Tamanho de amostra 20 com nenhum defeito no lote é a curva tracejada vermelha. Então, a gente tem duas curvas aqui, ó. Então, tem duas curvas aqui em azul, que são esses parâmetros aqui, e a curva tracejada vermelha, considerando esses parâmetros. E aqui, ó, a gente tem no eixo de ordenada, o que a gente considera como probabilidade de aceitação. Então, a probabilidade é um número que está entre 0 e 1, né? Então, 1 aqui em cima, o 0 aqui na origem. E aqui no eixo horizontal, a gente tem o percentual de a fração de defeituosos, né? Então, aqui é um percentual, né? Então, assim, ó, se eu tiver um lote com 5% de defeitos, né? Considerando que esses dois aqui, máximo, né? Vão representar 5%, qual vai ser a probabilidade de aceitação? Então, a gente vem aqui, bate aqui, né? E rebate aqui, vamos supor, né? Aqui no eixo vertical. Então, a gente vai ter uma probabilidade de aceitação aproximada de 0,4 ou de 40% de aceitação, tá? Então, é isso aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Esse resultado que a gente vai rebater aqui no eixo vertical, se quero chamar isso de horizontal, né? Vertical, é o que a gente rebate aqui, né? É o que a gente vai ter o poder discriminatório, né? O poder de acertar. Mas, obviamente, vai depender aqui, ó, dessa informação que a gente inserir no programa, né? Esse gráfico é gerado em um programa de computador. E aí, se eu variar aqui o tamanho de amostra e variar o número de defeitos, o poder discriminatório, a gente vai ter várias curvas aqui, né? E aí a gente vai ter um poder discriminatório para cada situação. Esse gráfico é muito bom, ele é muito intuitivo, ele é muito fácil, assim, né? Basta ter o programa apropriado para construir, como o Minitab. O Minitab, isso aqui é 2 cliques. Continuando. Vamos falar, então, de mais um conceito, tá? De mais um termo aí que compõe os planos de amostragem de inspeção para amostragem para atributos. Tem esse aqui, que é a qualidade de saída média, representada pela sigla QSM. Esse indicador, esse índice, vai representar a qualidade no lote, resultante ou inspecionado, né? Resultante da aplicação de inspeção. Tá, isso aqui é assim, é que depois que se faz uma retificação, tá? Então, é um indicador para quando se faz retificação. Então, a qualidade do lote resultante da aplicação da inspeção de retificação. Então, é como se fosse já um retrabalho, né?
Então, é preciso medir também. Esses conceitos, esses termos todos, eles são índices de acompanhamento do processo, né? Então, aí vai depender, dá para acompanhar o processo pelos resultados que eles fornecem. E aí, a gente vai saber se a gente está tendo muito retrabalho, se está tendo muito defeito, né? Muita rejeição de lote. Então, tudo isso aí vai subsidiar a tomada de decisão, né? Mudar o planejamento, rever o processo, rever o treinamento dos colaboradores, porque eles não estão sabendo fazer, sabe? Coisas assim. Seguinte. Vamos ver aqui. Limite de qualidade de saída média. Tá? Limite de qualidade de saída média. O que é isso? É um nível médio. Tá? É uma média, né? Uma média que vai medir a qualidade ao longo de uma grande sequência de lotes. Então, basicamente, esse número aqui, né, essa medida, ela vai ser utilizada quando eu estiver fazendo uso de amostragem sequencial. Certo? Inspeção total média, ITM. Vai representar a quantidade média de inspeção de itens em cada lote, que vai variar entre um tamanho de amostra, N minúsculo, sempre vai representar o número de componentes da minha amostra, tá? E o tamanho populacional, ou seja, toda a produção mensal, diária, quinzenal, semanal, anual. Então, esse N aqui vai variar dependendo da unidade de tempo. E esse aqui vai variar justamente dependendo do planejamento de inspeção que se faz. Então, qualquer número entre esses dois N's, tá? O minúsculo e o maiúsculo, a gente consegue obter essa medida chamada quantidade média de inspeção. Então, se a gente tem lá, né, a gente vai ter um histórico para isso, obviamente. Ah, no primeiro dia do mês eu inspecionei 30 lotes, no segundo dia 20, no terceiro 10, e no quarto 15, e no outro 25, 26, 27, enfim. E qual é a média disso? Né? Qual é desses números? A gente consegue extrair uma soma e divide pela quantidade usada, né? Então, isso vai basicamente nos dar essa quantidade média que eu estou citando aqui. Beleza? Então, é isso. Espera aí, deixa eu ver que está cedo. Dá para a gente fazer. Dá para fazer a situação problema. Então, a gente tem aqui, vamos trazer aqui a aplicação, que é o nosso exemplo. Então, tem essa aqui, ó. A gente tem uma empresa Torricelli, que ela está no estágio de migração, né, da inspeção para o controle estatístico de processos. Então, ela fazia a inspeção total, 100% e tal, mas ela quer fazer a inspeção parcial para poder instalar o controle de processos, né, que é a forma mais eficiente de se fazer o controle de produção, né, fazer uma gestão de produção melhor. Então, vamos analisar como essa empresa, né, a empresa fictícia aqui do nosso exemplo, que é a Torricelli, como que ela vai aplicar as técnicas de inspeção de seus processos. A célula de fabricação de eixos, então essa empresa produz eixos, tá? Está com incidência alta de reprovação pelos clientes internos. Então, os departamentos lá, né, ou as posições, né, da produção ali estão rejeitando, né? O que vai chegando até ele está sendo rejeitado. Então, é isso que ele está dizendo. Tá? Está ocorrendo uma incidência de reprovação alta. Né? Então, por isso, vai se fazer a inspeção por amostragem, né? A inspeção por amostragem atual, no caso, né? Que vai estar sendo nessa questão da migração, né? Transitória aí, que vai ser adotada, inspecionar 89 eixos, tá? E tolerar 89 lotes, tá? Desculpa, 89 lotes de eixos, e aí cada lote vai ser aceitável na realidade, né? Ele vai ser dito ok, passa, se tiver no máximo, tá? Isso aqui é no máximo, tá? É para ser menor ou igual.
dois eixos defeituosos, tá? Que ele está chamando aqui de número de aceitação. E aí, olha só, a gerência do departamento de usinagem, né, que é por onde eles, que tem comanda, né, esse processo aqui de fabricação, solicitou à gerência do departamento de gestão da qualidade, então é quem faz essas inspeçõões, né, um estudo para poder determinar o poder discriminatório do plano de amostragem atual, que é esse plano aqui, né, que está desejando utilizar nesse momento de transição aqui de procedimentos de acompanhamento do processo, né? Vamos lá? Então, para a resolução, vejam bem. Então, aí a gente vai tentar encontrar o poder discriminatório, né? Tipo assim, se eu tiver no máximo 2 itens defeituosos por lote, né? 2 eixos defeituosos por lote, qual vai ser essa probabilidade de eu aceitar o lote? Né? Então, isso vai me dar o poder discriminatório, né? Ou seja, o poder para eu enxergar o quanto de lotes eu vou rejeitar, ou quer dizer, eu vou aceitar, né? Eu vou ter lá esse controle baixo de defeitos. Então, isso aqui é uma fórmula matemática, e essa fórmula matemática a gente usa para calcular, tá? Essa é uma fórmula baseada, né, considerando que a gente, como a gente está falando de atributos, né? Então, o atributo aqui é ser defeituoso ou não, o eixo, né? Ser defeituoso ou não. E não está sendo detalhado aí o que é defeito, tá? Então, pode ser qualquer coisa, mas isso é o suficiente só para a gente exercitar aqui, né? O que é defeito ou não. E aí a gente está seguindo uma distribuição binomial, tá? Uma distribuição de probabilidade binomial. Tá? Então, a gente está considerando que a situação ela pode ser modelada matematicamente, né, ou probabilisticamente, de acordo com uma distribuição binomial. Tá? E essa aqui é a cara matemática da distribuição binomial. Então, olha só. Então, a probabilidade de aceitação, né, que vai me dar o poder discriminatório, ela vai ser obtida por a probabilidade desse evento aqui, né? Então, D maiúsculo é o número de defeitos, tá? E se é menor ou igual que C. Na realidade, esse D maiúsculo, o Dzinho minúsculo vai ser essa quantidade. Se é menor ou igual que uma quantidade, onde esse Dzinho ele vai ele vai variar de 0 até um número C, onde esse C é justamente aquela tolerância de defeitos por lote. Aí tem essa parte aqui da fórmula, isso aqui é um somatório, né? Então, a gente vai fazer um cálculo disso tudo aqui quando D for 0, D minúsculo for 0. A gente vai fazer um cálculo disso tudo aqui quando D for 1. E a gente vai fazer um cálculo disso tudo aqui quando quando for C. No nosso caso, vai ser 2, né? Que é o que a gente vai tolerar. E aí a gente vai somar para 0, para 1 e para 2. Por isso que é um somatório aqui. Tá? E aqui é uma fração, né? Onde o numerador é o n fatorial, aí tem que lembrar do conceito de fatorial. 3 fatorial é quanto? É 3 vezes 2 vezes 1. Então, é 4 fatorial. É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, por conceito, fatorial é o produto do número pelos antecessores a ele, antecessores inteiros positivos. Tá? Esse P vai ser justamente a fração defeituosa que a gente vai considerar, tá? Percebam que no exemplo ali em nenhum momento eu disse, mas a gente vai usar aí uma fração só para a gente conseguir fazer esse cálculo. Esse D vai variar aqui, o menos D é o complemento, né? Só que aqui é um menos P, tá? Está errado aqui, ó. Isso é um menos P. Esse aqui, ó. Eu vou corrigir. Tá? Esse aqui, ó, é um menos P. Tá? Eu vou corrigir antes de passar para vocês, porque vocês têm um exercício para fazer. Aqui é P, aqui é 1 menos P. 1 menos P. Tá bom? E aqui é N, né? Que vai ser a quantidade de lotes inspecionados, 89 menos D, que é o número de defeitos encontrados.
Então, vamos lá. O cálculo. Como que eu fiz esse cálculo? Eu fiz no Excel rapidinho, tá? Mas, enfim, aí estou mostrando aqui. Vocês podem até fazer no Excel quando for fazer o exercício. Então, lembra que a gente tem aqui, ó, 89 lotes considerados na inspeção. Se a gente tiver em cada lote... Na realidade, a gente pode olhar isso para isso, ele não diz, né? Mas se a gente olhar para 89 eixos de um lote, tá? Então, vamos dizer assim, a gente inspeciona 89 eixos de um lote, e se dentre esses 89 a gente encontrar no máximo 2, isso quer dizer que a gente pode encontrar nenhum, ok, aceita o lote. A gente pode encontrar um, aceita o lote. A gente encontrou 2 defeituosos, 2 eixos defeituosos, aceita o lote. Se a gente encontrou 3, não, já não aceita mais. Considerando que a gente tolera uma fração de defeituosos de 1%. Tá? Então, tá aqui o P de 1%, que é o que a gente vai fazer aqui, ó. Tá? Então, ó, agora eu já mudei aqui para 2, ó. Então, ó, P de o número de defeituosos ser no máximo 2, então essa probabilidade aqui que me fornece a probabilidade de aceitação. E aí a gente vai ter agora esse D variando de 0 até 2. Aqui era o N, então é esse N aqui. Aqui é o D, porque ele ainda está genérico, né? Então eu deixei ele assim. 89 é esse N, né? Que era o N menos o D. Aqui era a fração defeituosa, ó, defeituosa. Às vezes a gente apresenta assim em forma decimal ou em forma percentual, 1%. Se tiver em 1%, em percentual tem que transformar ele em decimal quando for fazer esse cálculo aqui, tá? Então tem que ter um cuidado. E aqui elevado a D vezes 1 menos o P, que esse aqui é o P, tá? Então 89 menos o D. Tá? Essa é a fórmula desse evento. Aí a gente vai separado. Quando o D for zero, então é isso aqui, ó. Probabilidade do D ser zero. Então, onde tem D aqui, ó, tá? Esquece o somatório. Então, onde tem D aqui, a gente troca para zero, ó. Zero fatorial. Então, zero fatorial. 89 menos D. 89 menos zero. 0,01 elevado a D. 0,01 elevado a zero. 1 menos o 0,01, né, que é o P, é 0,99. 89 menos o D. 89 menos o zero. Por que zero? Porque o D aqui é zero que eu estou usando. Então, essa conta aqui matemática, tá, dá igual a 0,4088. Tá? Então, olha só. Eu vou mostrar aqui como que eu fiz no Excel. Deixa eu ver se eu abro aqui um Excel da vida. Só voltando aqui, enquanto o Excel abre. O Excel demora para abrir. Então, ó, quando D for 1, o número de defeitos nesses 80, esses 89 for 1. Né? Então, encontrou um eixo defeituoso. Probabilidade de D igual a 1. Então, é pegar essa fórmula que está aqui, ó, e onde tem o D, a gente troca por 1. Ó, D, 1 aqui, 89. Ixi, peraí, que meu Excel aqui apareceu. Não deve ter aparecido para vocês, mas apareceu para mim. Me atrapalhou. P elevado a D, ó. P, que é a fração defeituosa, elevado a D. Só que o D aqui é 1. 0,99 é essa diferença aqui, tá? 1 menos 0,01. 0,99. Nem sempre vai ser esse número, que vai depender disso aqui, ó. Da fração defeituosa. 89 menos D, ó. 89 menos D. Só que o D aqui é 1. 89 menos 1. Essa conta toda aqui é igual a esse número, 0,3675. Isso aqui é probabilidade. Isso aqui nunca pode ser acima de 1. E nunca abaixo de 0. Porque não existe probabilidade menor que 0. Não existe probabilidade maior que 1. Se a gente faz essa conta e der fora desse intervalo, a gente errou. Tá? Então, D igual a 2. A probabilidade de D igual a 2. Deixa eu ver, tem aqui, né? Probabilidade de D igual a 2. Então, pegar essa conta que está aqui, onde tem D, substitui por 2, ó. 2, 2 e 2. E faz a conta. E faz a conta. Tá? E faz a conta. E deu esse resultado, 0,1633. Agora, para a gente achar essa probabilidade aqui, ó, que é a probabilidade de aceitação, a probabilidade de D ser menor ou igual que 2, é somar esses valores, ó. Ou é 0, ou é 1, ou é 2, ó. 0,
mais se for 1, ou se for 2. E aí é 0,93, bem alta, né? O poder discriminatório. Mas sabe por que é bem alto? Porque esse P é bem pequenininho. E esse número de defeitos também é bem tolerável, né? Por isso que dá bem alto, assim. Então, a gente vai acertar 93, quase 94% das vezes, né? Que a gente usar esse plano de inspeção. É isso que ele está me dizendo. Deixa eu ver aqui. Vou descompartilhar. E vou compartilhar assim, ó. Então, olha aqui, ó. Então, tá aqui, né, o slide. Aí a gente vem aqui no Excel. Tá? Então, eu vou aqui no Excel, olha só. A gente vou colocar aqui, ó, o D, na realidade, né? O D. Aí o D vai ser 0. Deixa eu até aumentar aqui. Peraí. O D vai ser 0, vai ser 1, vai ser 2, né? Só colocar aqui para ficar assim. E aqui a gente vai calcular justamente essa probabilidade, olha. Probabilidade de D ser igual ao Dzinho, tá? E aí que vai ser 0 agora aqui, né? A gente vem aqui, ó, no Excel, tem as fórmulas prontas, né? Ó, peraí, deixa eu tirar isso aqui. A gente pode vir aqui, ó, nesse botãozinho aqui, mas a gente pode vir aqui também, ó, no layout de página. Aqui não é fórmulas. Aqui, ó, fórmulas, inserir função. E aí é procurar. Na realidade vai estar aqui, ó, nas estatística. E aí a distribuição binomial, que é o nosso modelo matemático, tá? A gente está usando, está calculando a probabilidade considerando o modelo binomial. Então tá aqui, ó, distribuição binomial. Retorna a probabilidade da distribuição binomial do termo individual. Então acho que é essa aqui. Aí a gente clica OK. Ah, não sei, é só pedir ajuda aqui, ó, em ver. Então tem que preencher essas caixas aqui. NS, ó, NS é o número de tentativas bem-sucedidas. No caso aqui, ó, é 0, né? A gente está na linha do 0, ó. Então, bem-sucedidas para a gente é não ter defeitos. Quantas tentativas? Tentativa é o número de tentativas independentes. A gente inspecionou 89 eixos. A gente pode até... tudo bem. A probabilidade que é de sucesso, que é o percentual, a fração defeituosa, 0,01. Aí esse aqui é um campo lógico. A gente coloca falso aqui no caso, tá? E aí tá ali, ó, já o resultado é só clicar OK, ó, já apareceu. Tá? Por exemplo, se a gente só quer 4 casas decimais, aqui, ó, tá? E aí, a gente pode fazer assim, ó, arrasta, só que dá o mesmo coisa, o mesmo número, só, sabe por quê? Porque a gente tem que mudar bem aqui, ó. Bem aqui, ó, onde tinha 0, a gente muda para 1, né? E aqui, ó, onde tinha 0, a gente muda para 2, porque a gente está na linha do 2. E aí, pronto, ó. Agora a gente tem, ó, 0,488, 0,3675, 0,1633. Se a gente soma isso aí, 0,9397. Ó. Se a gente fosse fazer aqui, olha essa conta aqui, a chance de errar é bem grande, né? Mas no Excel sai rapidinho isso aí. Você tá fera no Excel, hein, professor? Não, tô não. É que isso aqui é muito fácil. É que isso aqui é bem facinho. Também eu já faço isso faz muitos anos, viu? Então, mas isso aqui é simples. Por exemplo, é uma dificuldade que eu acho que talvez quem não está habituado para fazer é encontrar qual é a função que faz esse cálculo, né? Eu acho que isso seria a dificuldade, né? Mas, ó, é a distri.binom, tá? E aí ela tem 4 argumentos, ó, 1, 2, 3 e 4, né? E aí dá para fazer ainda, olha só, eu poderia fazer de uma vez só, isso aí, sabe como? Pegando isso aqui, ó, deixa eu ver se eu vou acertar, trazendo aqui, ó, para o 2,
E aí, em vez da gente te colocar falso aqui, ó, se a gente colocar como verdadeiro, é que ele vai acumular. E aí ele vai fazer do 0 até o 2 de uma vez só. Olha, é isso mesmo. É que como a gente está fazendo a primeira vez, é bom a gente ver de um por um. Ó, aqui ele fez de uma vez só, né? Ele foi do 0 até o 2, porque a distribuição binomial, ela é um modelo matemático que eu vou até compartilhar essa planilha no Excel, lá no AVA. Ela calcula o número de sucessos. E aí, número de sucessos, começa em 0, né? 0 quer dizer não teve sucesso. Aí teve um sucesso. 2 sucessos. Então, o sucesso para a gente aqui, no caso da inspeção, que não é sucesso, né? O sucesso é a gente detectar o problema. O problema é detectar os eixos defeituosos, né? E aí, aqui é sucesso porque a gente está evitando problemas futuros, né? Tá bom? Então, é nesse sentido aí. E aí tem aqui um exemplo, deixa eu ver, vamos ver esse exemplo rapidinho. Uma organização faz amostragens de 52 coletes à prova de bala de um lote recebido de fornecedor com 5.000 unidades. Tá? Então, tem aqui, ó, o lote tinha 5.000 coletes, né? E aí a inspeção vai ser feita em 52 deles, tá? E o lote vai ser aceito se o número de coletes defeituosos for menor ou igual que 2. Então, aqui é uma mera coincidência, tá? De ser menor ou igual que 2. Não que seja sempre assim, né? Então, isso vai depender totalmente do processo da gestão da produção, né? Qual é o planejamento da produção que se faz. Né? É aquilo que eu disse, né? Numa indústria de automóvel, se eu tenho lá, por exemplo, uma fábrica da Ferrari, né? Sai uma Ferrari defeituosa, é muito defeito, né? É um prejuízo danado. Agora, se eu estou produzindo, por exemplo, saco de arroz, né? Saco de arroz de 1 quilo, por exemplo. Se eu tiver sacos com menos de 1 quilo, por exemplo, que acontece às vezes, né, no envasamento, às vezes a máquina que está fazendo isso está descalibrada. Se eu tiver lá no lote, né, no pacote de sacos de arroz, uns 2 com menos de 1 quilo, não vai ser lá tão assim ruim, né? Claro que vai, porque quem comprar, né, vai ter a infelicidade de pagar por 1 quilo e levar menos. Mas enfim, é só assim um comparativo. Se a porcentagem de defeituosos real presente no lote, isso aqui, da onde surge isso, né? É sempre a gente se pergunta, porque da onde que a gente sempre tem essa informação? Primeiro, a gente tem do histórico da produção da indústria, né? Da manufatura. Então, eu tenho um histórico arquivado de documentos da produção, de registros, e foi percebido que, em média, produzia-se defeitos de 1,5% da produção. Mas eu comecei hoje a produzir e não tenho isso. Então, você vai ter que chutar, né? Ou vai usar uma informação de um concorrente que produz algo semelhante, ou você vai ter que dar um chute assim bom, de preferência. Eu vou estimar que eu vou produzir aí, de acordo com o meu planejamento, no máximo 2%. Então, usa, né, sendo conservador, a gente usa o pior cenário, né? Porque aí, com o pior cenário, a gente vai ter lá um limite, assim, do pior resultado que a gente vai ter, né? E aí a pergunta é, qual é a probabilidade de aceitar o lote? E aí a gente está querendo descobrir, então o poder, né? Ou seja, o poder discriminatório aí. E aí tem aí a mesma formulinha, olha. A mesma formulinha da distribuição binomial, então a gente está modelando de acordo com a distribuição binomial, porque para inspeção
por atributos, a gente vai considerar, quando a gente deseja calcular a probabilidade de aceitação, que essa medida pode ser modelada de acordo com a distribuição binomial. Perceba que mudou só esse N, né, que agora a gente tem uma inspeção de 52 itens, né, de um lote, tá, de um lote. A fração defeituosa também, ó, que era 1,5%, lembra que eu disse que tem que mudar para decimal? Então tem que mudar, senão não pode colocar aquilo aqui em 1,5%, não pode. Porque a porcentagem ela é um número adimensional, né? Então ela, que nem eu vi uma professora falando, ela não conversa. Ela não conversa com os outros números, tá? Então tem que transformar isso em número decimal. Porque senão a gente não chega no número de probabilidade. Se a gente deixar aqui em percentual, a gente vai ter um resultado aqui, ó, acima de 1. E aí, como eu disse, não existe probabilidade acima de 1. Se aqui no resultado a gente obtiver, tipo, 1,35, tá errado. Tem alguma coisa errada aí. Porque não existe probabilidade acima de 1, não existe probabilidade abaixo de 0. Só entre 0 e 1. Então, veja bem, aí é o mesmo esquema, tá? É que aqui eu já fiz meio que direto, ó. Eu fiz para 0, né? Considerando, ó, o D, ó, esse D aqui tá D maiúsculo, né? Mas é aquele Dzinho, tá? Mesmo Dzinho, tá? É que eu devia ter mudado e não mudei. Mas eu mudo daqui a pouquinho, antes de passar. Eu fiz para 1... e eu fiz para 2, né? E aí eu cheguei aqui, ó, no resultado para 0, no resultado para 1 e no resultado para 2. E aí, somando, a gente tem, ó, para essa situação, que é a aceitação do lote. Só vou aceitar o lote se ele tiver menos que, no máximo, 2 defeitos. Né? E se a gente for olhar lá no Excel, né? Se a gente for aqui, por exemplo, né? Fazer aqui, né? Para o caso dos coletes, né? Dos coletes. Aí a gente pega aqui essa mesma função, só que aqui muda, né? Que é 1,5, né? 0,15. Aqui é 15, ó. 1, e aqui é 52, né? Então, para 0, né? 52. 0,4557, ó. Tá aqui, ó. E aí, se a gente baixar aqui, e aí a gente só mudar aqui, ó, para 1,3609. Ó, aqui ele arredondou ali, né? E aqui foi para 2. 1401, ó, 1401. E aí a gente soma 9567. 9566, deu uma arredondadinha bem aqui na quarta casa. Tá bom? Então é isso. E se o percentual for de 10, de defeituosos for de 10%? Aí vai mudar bem aqui só, olha. Bem aqui, ó. É a mesma conta, só que a fração defeituosa, em vez de ser 1%, ela vai ser de 10%. Olha só, uma fração defeituosa maior, né? De 1,5% foi para 10%. Olha só o poder discriminatório, como ele cai. Deixa eu voltar ali. Ó, era aqui, ó. 95% era 66. Quando é 10% da fração defeituosa, o poder discriminatório cai absurdamente, ó, 9% só. Então é muito ruim esse resultado. Percebe? Quando a gente tiver uma fração de defeito muito alta, isso faz com que a qualidade, né, da minha inspeção fique bem comprometida. Tem esse exercício, tá? É pegar esse mesmo exercício que eu estou apresentando aqui dos coletes e fazer esse mesmo cálculo, né? Ou seja, para calcular o poder discriminatório, ou seja, para encontrar no máximo 2 defeitos, só que aí, considerando a fração defeituosa como sendo igual a 5%. Tá? Aí eu estou pedindo para vocês me mandarem ou ali no grupo, né? Faz um caderno, uma folha, né? Que seja... e aí me manda a foto pelo WhatsApp, ou então faz uma planilha Excel, manda a planilha lá, mas coloca o seu nome na planilha, ou então me manda via mensagens, minhas mensagens lá do AVA.
Entrega na semana que vem, segunda-feira, na próxima aula. E aí tem valor de 200 pontos, já para o segundo bimestre. Beleza? Então, essa vai ficar gravado isso aí. Então, os meninos que não estão aqui, né, eles vão estar... Espera aí. Deixa eu descompartilhar aqui, ó. Eles vão estar... eles vão ver a gravação, né? Depois eu compartilho a gravação lá no grupo também. E aí tem aqui mais exemplos, tá bom? Podem ver. Aqui já para fazer o cálculo de uma daquelas medidas que eu mostrei, né, conceitualmente, qualidade de saída média, não vou detalhar isso. E tem esses exercícios do AVA aqui, tá bom? Que do nosso, não é do AVA, não, isso aqui é do livro, da seção 3.1. Olha, agora que eu vi que isso aqui ficou ruim. É 1 menos o beta. Ou é alfa? Não, é o alfa, isso. Vou corrigir. Então, tá lá. Também, ó, tá tudo aí, ó, com o gabarito. Que também tá meio ruim, assim. Tem que arrumar. Bem, é isso. Falamos hoje sobre amostragem de aceitação, falamos sobre os conceitos fundamentais da inspeção por amostragem, né, de aceitação, para atributos especificamente. Falamos dos conceitos fundamentais, né, as definições, as características principais, os tipos existentes de planos, né, e apresentei exemplo. Então, isso aqui foi o que foi visto nesse encontro. Nosso livro-texto, né, de onde eu retiro tudo isso aí. Tá bom? E aí tem as atividades aí para vocês fazerem, não deixem de fazer, façam esse exercício que eu deixei aqui para me entregar, tem lá os canais de entrega, tentem fazer, pode fazer na planilha Excel também, vou compartilhar aquela planilha para vocês, se quiserem usar como exemplo para fazer o cálculo, mas coloquem o nome de vocês na planilha, senão eu não vou saber de quem é. O professor, é só para mudar o valor lá, né? Só da fração defeituosa. Ah, beleza, então. Fechou. Porque o número de defeituosos máximo é o mesmo, né? 2. Tá? E tem que mudar também o N, né? O N vai ser 52. O que eu vou compartilhar lá vai ser o do N 89. Tá. Você vai mandar lá no AVA, né? Vou postar lá. Beleza, professor. Tá bom? Bem, é isso. Deixa eu só encerrar aqui.